medo de alguma coisa? Margarete, seja bem-vinda Muito ao obrigada. Mulher.com, viu? Obrigada pelo convite. Quando a gente fala de medo, Margarete, a gente pensa, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de lagartixa. Eu tenho coisinhas mais simples, mas que têm que ser respeitadas, porque esse medo dentro de nós, ele gera um monte de sentimentos, até sudorese. Tem gente que sua só de ver uma barata. Já é um pouquinho mais. Mas esses medos, eles são até pequenos, perto de outros, Sim. que nós vamos falar hoje. Com e eu certeza. gostaria que você explicasse para nós, então, entre o mais complicado e o mais simples, o que é o medo? Então, primeiro, muito obrigada por estar aqui, né? Obrigada a todos. Existem os medos que são positivos. Mas como assim um medo positivo? É aquele medo que não deixa você atravessar uma rua, né? Uma avenida que esteja muito movimentada, ou tem um lugar que não tem muita luz, fala, não vai até ali. Então, esse é um medo positivo, é um medo ok, que o seu corpo fala, presta atenção, esse é medo legal. Agora, tem outros medos que, como você disse, medo de barata, Rita, pode ser um medinho de barata. Eu não gosto de barata, ninguém gosta de barata, né? Ninguém fala assim, eu tenho vários pets em casa, várias baratas, ninguém fala isso. Mas aí uma fobia de barata é quando você tem um medo emocional e um medo fisiológico, onde o seu corpo, como você disse, tem sudorese, o coração bate mais forte, aquilo já é uma fobia. Mas tem os 3 medos básicos, que a gente não sabe muito bem, né, o que é isso, mas foi determinado que existem 3 medos básicos do ser humano e que deles saem os outros medos. Então, primeiro, medo da natureza. Medo de um tsunami, medo de um furacão e nesse está o medo da morte. Que nós temos medo da morte e é um medo básico nosso. O segundo é o medo de mudanças. Ai, que medo, né? Não sei o que vai acontecer o ano que vem, que medo eu vou passar para outro trabalho. Então é um medo que a gente algo que a gente não está acostumado. E o terceiro é o medo de pessoas. Eu tenho medo daquele assaltante, eu tenho medo daquela pessoa. Só que a pandemia juntou os 3. O medo da morte, o medo da pessoa que você, né? Todo mundo ficou um com medo do outro. Será que ele tem? Será que ele não tem? E o medo de mudança, porque foi uma mudança mundial. A gente não foi preparado, olha, ano que vem você vai ficar confinado em casa e vai começar não sabendo quando vai acabar. Né? Então, é um medo que abalou todas as pessoas. Então, o que começou a acontecer? Muitas fobias. As pessoas começaram a ficar deprimidas, porque não foi nada que a gente estava preparado. Então, esses medos são os básicos, mas deles saem os outros medos. E pensando nesses medos, hoje, pensando que a pandemia está começando a passar. Ainda não passou, viu, gente? Continue usando álcool gel, a máscara, lavando as mãos todas as vezes que for possível, não podendo, use o álcool gel, protegendo as pessoas que você conhece ou que não conhece. Isso aí continua. Mas, pensando que essa pandemia já está passando, as pessoas já estão saindo de casa, né? Esse último feriado, os hotéis ficaram lotados, se você vê as companhias de turismo, né? Falando que todos os hotéis foram, assim, lotados, as estradas estavam cheias. Ou seja, o pessoal perdeu o medo. Estão perdendo o medo. Nesse pós-pandemia, como que você está vendo essa libertação desses medos? Então, tá todo mundo pensando, não, tá tudo bem, eu não peguei ou já peguei, e aí precisa de uma conscientização de que não acabou ainda, que tem muita gente para vacinar, então tem muita coisa ainda para acontecer. Então tem que continuar com essa conscientização. Mas o que acontece também? As pessoas que começaram a ter medos, e o medo racional, o medo bom, começou a ficar exacerbado. Quando as pessoas começam a ter medo de que tem gente que fala para mim, Margarete, eu não sei como é que eu vou sair na rua. Porque está começando a ter fobia social, está começando a pensar, a vida inteira eu acho que eu vou trabalhar dentro de casa. Então, isso tem que ser trabalhado na pessoa a partir de agora, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas da mesma forma é que a pessoa está começando a ter sintomas
de que ela está com uma fobia social. E isso é o que um dos meus trabalhos é trabalhar com essas pessoas e explicar que tudo bem, existiu uma pandemia, você teve o seu motivo de ficar confinado, todos os motivos, né? Mas que se está um medo exacerbado, precisa ser trabalhado. E quando a Margarete disse assim, esse é o meu trabalho, é bom que a gente entenda como é o trabalho da Margarete. Ela é uma profissional com formação internacional e ela tem a missão de auxiliar, apoiar, encorajar, que inclusive isso está nas suas referências, né? Guiar as pessoas nesse processo de transformação e buscar o autoconhecimento. Você acha que hoje as pessoas se conhecem menos? Ou é o contrário? Eu acho que não sempre foi assim. Porque o que aconteceu? Se pensar na pandemia, a gente podia ter uma introspecção. Não, isso não aconteceu muito. Porque era tanta coisa para dar conta, tanta coisa que você não estava preparada. A criança deixou de ir para a escola, o marido veio para dentro de casa o tempo todo. Então, você não teve tempo, não foi um tempo assim, opa, vamos parar todo mundo vai meditar e vai se autoconhecer. Não, isso não aconteceu. O que também facilita bem para essas pessoas que também estão com esse medo acima do normal, se elas se conhecessem melhor, elas conseguiriam se centrar. Então, quando eu falo meu trabalho, é porque é uma técnica que eu tenho que trabalha os medos nos meridianos. Então, quando existe algo que está muito forte, então as pessoas começam a ter que ser trabalhadas para que esse medo, que não é verdadeiro, não é o medo irracional, não é o medo que te alerta, ó, não vai até ali porque não é legal, ou atravessa essa rua com cuidado. Não, é o medo irracional, é o medo de, nossa, mas eu não vou sair de casa. Mas por que você não vai sair de casa? Você pode até não, mas eu não quero ir até o supermercado. Mas você pode se proteger, pode lavar sua mão, pode usar luva. Até luva, né? Tem muita gente, ninguém mais está usando luva, mas você pode se proteger, mas pode ir, mas eu não estou conseguindo. Então, esse medo é um medo que é o que acontece, que as pessoas chegam para mim para ser trabalhado esse medo. É um medo limitante. É um medo limitante, é um medo bloqueante, que você fala, eu não vou conseguir me relacionar, eu não vou conseguir nem em reunião. Os meus filhos voltaram para a escola, por exemplo, e eu tenho gente que me diz, eu não vou conseguir ir na reunião. Por que não fazem reunião pela internet? Não, porque os filhos voltaram para a escola, dá para você ir até a escola. Não, mas eu não quero ir. Então isso demonstra que a pessoa realmente está desequilibrada e precisa cuidar de si própria. E também o autoconhecimento ajuda muito, mas aí nós estamos além do autoconhecimento. Nós estamos em que as emoções estão desequilibradas. Então aí a pessoa precisa realmente procurar ajuda. A gente pode entender que o medo é uma coisa ruim? Nós falamos agora do medo limitante, etc. Mas o medo é realmente ruim? Não, nem todo. Como eu disse, o medo de alerta, né? Não vai ali, não faça isso, é um medo super positivo. Posso falar um pouquinho da fisiologia? O que acontece? Claro que pode. No nosso cérebro, então, se eu falar, no nosso cérebro existem duas amígdalas, que não são as amígdalas daqui, são amígdalas cerebrais. Quando tem algo que você fica, eu estou falando do medo, tá? Mas é qualquer coisa que te traumatize, algo que te assuste, essas amígdalas, elas se contraem e mandam uma informação para suas glândulas suprarrenais. Por que elas chamam suprarrenais? Porque elas estão em cima dos seus rins. Elas contraem e liberam cortisol e adrenalina. Por isso que você sua, por isso que você fica com batimento cardíaco, porque o cortisol é o hormônio do estresse. Tudo bem, eu fui atravessar a rua, tomei um susto, as minhas amígdalas cerebrais se contraíram, mandaram a informação, foi tudo, adrenalina, cortisol, pronto, passei, foi para o outro lado da rua. Agora, se aquele susto, toda vez que eu chegar para atravessar a rua, o sinal está parado, não tem nenhum carro, mas eu já começo a suar, isso significa que no meu inconsciente algo foi mais do que, como é que eu falo, printado, né? Ele foi, tá ali, marcado. E de repente vários gatilhos acontecem, gatilhos que não tem nada a ver. Você vê um carro, você já começa a suar. E aí, esses gatilhos é que podem desencadear os ataques de pânico e depois chegar também, talvez, a uma síndrome de pânico. Por falar em síndrome de pânico, a Rosângela Gomes está participando aqui conosco e ela diz assim, eu tenho síndrome do pânico e meu medo é passar, deve ser passear, não quando eu saio. Então, em casa eu fico bem. Estou medicada, mas está difícil sair de casa. Um grande abraço.
Tá vendo? Então, ela ela tem já medo foi diagnosticada e já está sendo medicada. Então, o que acontece? Se ela toma o remédio de manhã, à noite ela vai sair de casa, ela já não deve estar tão bem. Então, ela tem que ter um equilíbrio nessa medicação para que ela consiga levar uma vida normal. Nem sei há quanto tempo ela está com isso, mas o importante é que ela foi medicada, ela teve a consciência, mas tem muita gente que não tem essa consciência. Olha, eu não estou bem, eu não era assim. Né? Tem muita gente que não tem essa consciência, eu não era assim, porque tem tanta coisa para fazer, né, que não percebe o que está acontecendo. Às vezes um outro chega e fala, você não era desse jeito, você agora está com medo demais, você não era desse jeito. Ah, mas todo mundo está com medo. Não, mas você está com medo demais. Então, ela tomou uma atitude, deve ter ido a um psiquiatra que a medicou e que ela vai conseguir levar a vida e voltando nesse psiquiatra, ele provavelmente, a hora que ela conseguir se adaptar, ele vai tirando o remédio. Mas tem muita gente desequilibrada emocionalmente. Por quê? Porque teve muita coisa que aconteceu na vida, que mudou a nossa vida e que aumentou os nossos medos. Quer dizer, ano passado não faltou coisa para a gente ter medo, né? A gente não sabia, certeza. É algo aqui no ar, como é que eu pego. Esse ano começou na mesma vibe do ano passado, medo. E ninguém sabia como, né? Como é que é medo de tudo, porque eu não sei como é que eu pego. Então, foi um problema bem sério. Interessante que não tem idade para isso, né? Não. Eu vi vários vídeos de criancinha pequenininha passar o que ela via de fora do portão, na rua, na praça. Ela ia lá, apertava para poder, achando que era álcool em gel. Para tirar isso das crianças vai ser difícil. Vão ter que ter água, né? As crianças vão ter que ficar com água, assim, porque imagina ter álcool gel para todo mundo, que essa criança vai passar boa parte da vida querendo o álcool gel, né? E olha, a Márcia Cristina, por falar em idade, né, porque a gente já que não tem idade, a Márcia Cristina Souza colocou assim, boa tarde, fale por favor de fobia social com uma pessoa de 18 anos. Obrigada, viu, Márcia? Mas não tem idade, né? Ela deve estar como 18 anos, aquela idade que você está saindo. Então, eu não sei se ela está medicada, né? Então, tem que ver isso, se ela foi procurar ajuda. Eu posso contar um caso? Pode contar um caso? Tá, então eu atendi uma menina que, no caso, nós estamos no dia do suicídio e ela tinha tentado 3 vezes o suicídio. E nós fizemos algumas sessões. E o que aconteceu? Ela estava com fobia social, ela não ia mais para a escola e a gente começou a trabalhar juntas, né? Eu comecei a atendê-la. E ela estava realmente desequilibrada emocionalmente. E tinham alguns motivos que, por ela ser menor de idade, essa já tem 18 anos, mas no caso a pessoa que eu estava atendendo tinha 16. Então, por eu ser menor de idade, eu fui trazendo para a mãe quais eram os motivos para estar com aquela fobia social, não quero mais voltar para a escola e ter tentado o suicídio. Então, tudo isso foi muita conversa, um atendimento e depois, hoje, ela é líder de classe. Por quê? Porque a gente trabalhou juntas e ela melhorou. Então, o que eu diria? Não deixe de procurar ajuda, porque qualquer ideação, uma fobia pode levar a outras fobias e outros distúrbios emocionais. Então, eu diria, a mãe tem que sempre ficar desperta do que está acontecendo e procurar ajuda. E olha, eu tive o prazer de falar por telefone com a Maria Geralda Rocha, né, Maria Geralda? Você é um doce, linda. E ela mandou uma pergunta para nós, ela é da cidade de Mercês, Minas Gerais. Ela colocou, fala sobre medo, sobre ter medo de defunto. Ela tem pavor. Ai, então, o que acontece? Medo de defunto. Antigamente, ela é uma senhora? Provavelmente ela deve ter tido um episódio. Lembra que eu falei do cortisol, da adrenalina? Sim. Ela deve ter tido um episódio porque antigamente costumavam levar as pessoas nos enterros ou ver o defunto. Velar nas casas. Velar nas casas ou mesmo, vamos me acompanhar, vamos com a mamãe, vamos ter que ir lá no velório. E ia. Então, como é que ela chama? Maria Geralda? Maria Geralda. Maria Geralda. Eu estou aqui, não estou falando diretamente com você, mas o que pode ter acontecido? O que você pode lembrar ou não lembrar? O que pode ter acontecido? No momento da sua vida, você pode ter se submetido a ver um defunto. E o que acontece? Você estava com a sua irmãzinha, tá? Vamos dizer, a Maria Cristina. A Maria Cristina viu o defunto e não aconteceu nada.
Por quê? Porque ela não teve uma descarga desses hormônios do estresse tão grande. É como a pessoa que passa duas pessoas que passam pelo mesma situação, uma se traumatiza, a outra não. Você provavelmente teve um episódio específico que a partir dali você teve, lógico, não consegue mais ver defunto. Então, o que eu diria? Se você sabe qual foi esse episódio, fica mais fácil você neutralizar, porque você se lembra. Mas se você não se lembra, e a gente, quer dizer, estou dizendo a gente, né? Mas você procurando ajuda, você também pode trabalhar o seu medo em si e pode melhorar, sim. Então, não se preocupe, porque também não é uma coisa que você vê todos os dias, mas mesmo assim deve ser uma coisa traumatizante, não é legal você se sentir dessa forma. Então, essa seria uma das soluções. Sim. E o que pode ter acontecido? Ela pode ter se traumatizado. E a irmã dela, que podia estar do lado, não. Porque a irmã dela falou, imagina, aquilo, a gente as duas com 5 anos, e eu nem ligo. Mas você pode, sim, ter tido uma descarga muito maior e ter se traumatizado. Como situações diferentes podem... Por quê? Porque somos indivíduos. Eu tenho meu DNA, eu tenho minha história, eu tenho meus bloqueios. Então, cada pessoa é diferente da outra. Então, o que te traumatizou pode não ter traumatizado uma criança até menor do seu lado. Agora, de que forma esses medos, eles vão se transformar, até mesmo quem tem medo da morte pode desejar a morte? Porque nós estamos falando aí do Setembro Amarelo, né? Até nós duas olhamos assim, ela também está de amarelinho, né? Ela veio com um detalhe amarelo na roupa, porque nós estamos hoje especialmente, falando aí sobre o suicídio. Pode acontecer de um medo desse, de que forma que ele vai se transformar nessa confusão na vida da pessoa, pode ser uma confusão mental ou não, mas principalmente nos sentimentos, e fazer com que a pessoa deseje tirar a própria vida. Pode acontecer um medo? Muito. Porque tudo é uma evolução, né? Nada acontece assim, bum, como a Maria Geralda. Ela vem percebendo que ela tem esse medo, não foi do dia para a noite. E o que acontece? Também a pandemia ajudou com que as pessoas começassem a ter problemas emocionais, porque, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, eles dizem que muitas pessoas, mas muitas pessoas, de 50% a 75% das pessoas que falavam, então, eu preferia sumir, não quero viver muito. Essas pessoas, de 50% a 75% dessas pessoas, elas cometeram suicídio e 90% poderia ser evitado. Então, de 50% a 75% das pessoas que falaram, mas ninguém tomou nenhuma atitude, porque assim, ai, tô tão cheia da vida, eu podia sumir, né? Isso já é uma ideação suicida. Então, é isso que a gente não tem consciência, sabe? De que uma pessoa, por isso que o amarelo é bem o alerta, sabe? Preste atenção no outro. Isso pode sim levar. Por quê? Porque o que acontece? O que traz, né, o suicídio? O suicídio é uma evolução, né, de uma depressão, de algum distúrbio emocional. Então, o medo pode sim levar. O medo pode desencadear um pânico, que pode desencadear uma depressão e que pode desencadear, não quero mais viver desse jeito. Só que se eu chego e começo a falar, eu não quero mais viver desse jeito e ninguém me ouve, então tá aí número, por isso que eu gosto sempre de falar de número, porque número não mente. 90% desses suicídios poderiam ter sido evitados. Então é muito grande, porque ninguém fala sobre o assunto, porque é um tabu. Então, você sabe a história, como começou? Do Mike? É. Sim, nós contamos ontem. Contaram. Então, e eu acho que o amarelo foi escolhido, lógico, por causa da cor do carro dele, mas não poderia ser melhor, porque é um alerta, é para você ficar esperto. Se o seu filho ou seu marido, alguém começa a falar sobre o assunto, é falar sobre o assunto. Porque o que acontece? Ninguém fala assim, morreu um parente seu. Desde pequena, eu me lembro, morreu um parente seu. Ninguém fala assim, morreu de acidente. Ninguém tem problema em dizer, morreu de acidente, morreu de velhice, morreu de morte morrida, morreu de uma doença. Mas quando fala suicídio, ninguém fala, morreu. E aí fica aquele clima. E é o que não deve acontecer. A gente deve falar sobre o assunto. E falando sobre o assunto, a gente quebra muita coisa que pode estar dentro da pessoa, porque se você começa a falar sobre o assunto e fazer perguntas,
é muito menos provável que a pessoa faça, né, cometa o suicídio, mas ela vai ter como é que eu vou dizer, você vai estar dando a chance para ela para se abrir e falar um pouco mais sobre o que ela está sentindo. E o que até nós comentamos ontem, simplesmente é uma dor que a pessoa tem, ela tem medo, já que a gente está falando do medo, né? Ela tem medo de falar para alguém e essa pessoa rir, essa pessoa achar que é bobeira, essa pessoa não dar valor, essa pessoa julgá-la, o que é pior. Ai, não, mas vão achar isso de mim, achar isso da... Então, esse é um medo perigoso. Sim. A pessoa deixar de falar, medo de falar, porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Eu tenho clientes que tentou e a pessoa ainda culpou. Teve que ir fazer lavagem, né, estomacal no hospital, porque tinha tomado muita medicação, e a família ainda continuou culpando, porque você toma remédio, porque você... Quer dizer, eu posso dizer que é uma ignorância sobre o assunto. Porque quando a gente sabe sobre um assunto e a gente sabe da gravidade, porque ela tentou e não conseguiu, certo? Mas a ideação suicida, ela continua. E os sobreviventes, né, que todo mundo da família se torna um sobrevivente se alguém cometeu suicídio, também são afetados. Não é se alguém da família, né, segundo também a OMS, de 5 a 10 pessoas da família sempre são sobreviventes e afetados por aquele suicídio. Então, qual seria a maior sugestão que eu daria? Falar sobre o assunto e estar ligado. Porque as crianças ou os adolescentes, eles falam muitas coisas que a gente joga ao vento, né? Porque tá lá fazendo um monte de coisa, mas opa, o que você falou aí? Peraí, vamos conversar. Sentar e conversar. E dar ouvidos. Porque você não sabe até que ponto, porque já vem muito daquela coisa de dizer assim, quem fala não comete o suicídio. Isso não é verdade. Pelo contrário, aquele que fala, que expressa, está bem próximo de fazer essa besteira. Eu quero agradecer demais a sua participação comigo. E muito obrigada. Aqui a dica, eu quero só que você reforce, procure ajuda. Essa seria, assim, a primeira atitude. Exato. Comece a falar sobre o assunto. Ligue no seu ouvido o que possa estar acontecendo do seu lado e qualquer problema, procure ajuda. Eu quero agradecer demais. Obrigada. Nós já disponibilizamos aí os contatos, as formas de você encontrar essa profissional ou mesmo saber, né, como é o trabalho dela.